Então, pessoal, para vocês verem como essa aula vai ser bastante longa, né? Então eu vou ter que falar muitas coisas aqui para vocês sobre os lugares sagrados. Então essa cidade aqui dos indígenas, né, que nós temos assim de civilização, é o lugar chamado Machu Picchu, uma cidade que fica nas montanhas no Peru, certo? Uma cidade sagrada dos povos indígenas incas, que viveram nas cordilheiras dos Andes e tinham como divindade muito venerada o Sol, né? Seus descendentes viviam na região de Peru e continuavam a tradição indígena de seus ancestrais. Na cidade existe o Templo do Sol, onde ocorrem os rituais do solstício, né, de verão. A cidade possui áreas de agricultura, né? Eles já tinham um sistema de agricultura de produção, né? O sistema de irrigação já existia, né? Acreditavam na astronomia, tinha um saneamento básico, né? Moradias e templos religiosos, também é um dos lugares sagrados mais visitados do mundo, né? Então fica no Peru, né? Essa cidade sagrada, que é a região onde havia, né, os templos dos incas, né? Além de outros povos como os maias, né? Os astecas, né? São povos que viviam aqui na América Latina e que tinham suas civilizações já construídas. Como na África, nós vamos também ter povos que vão ter construções edificadas. O próprio Egito ficava na África, né? Que era uma civilização muito avançada, certo? E outros ali, povos Bantu, povos Yorubá, né? São povos de tradições ali existentes, né? Dentro da matriz indígena, tá? Com relação à matriz oriental, né, que eu não falei aqui, que foi a única que faltou, das tradições budistas, né, nós temos os famosos templos budistas, né? O que são esses templos budistas? Os templos budistas surgiram após a morte de Buda, né? Pois seus companheiros até então possuíam um lugar de moradia fixa. Eles viviam sempre em peregrinação viajando pela Índia, ensinando a doutrina budista. Os primeiros templos budistas surgiram para abrigar os monges da estação chuvosa, que ainda hoje, durante 6 meses, são chamados de chuvas de monções. Então, como era um lugar muito úmido, né, o Oriente sempre foi um lugar muito úmido e muito chuvoso. Então, de fato, né, na Índia, né, que é um país de fato muito religioso no sentido do hinduísmo, e ali mesmo também surgiu a religião do budismo, né? Nós temos também outros países aí que integram, né, essa situação oriental. A China, o Japão, o Cazaquistão, Cazaquistão não, né? Aí já é tradição oriental. Mas a China, a Índia e o Japão, né? Que são as religiões, de fato, onde mais existe essa ideia do Extremo Oriente, do budismo, de fato, num sentido mais forte, tá? No início dos templos budistas eram cabanas, depois foram construídos templos que sem eram financiados por seguidores ricos. Muitos foram construídos pelos monarcas da época. A vida monástica dos monges budistas surge depois da morte de Buda, né? O templo budista manifesta-se numa representação cósmica, de acordo com a percepção do mundo que os antepassados possuíam. Os budistas vão a templos para cantar, fazer oferendas, ouvir palestras feitas pelos monges. Então, é o mesmo sentido que ir numa missa ou ir a um culto, só que eles têm uma outra forma de adorar a Deus, ao próprio Deus deles, que são eles mesmos, né? Eles mesmos, a ideia de Buda é o estado do espírito, é tentar se sentir sagrado, é buscar uma coisa, buscar um caminho. Isso eu já tenho falado muito tempo para vocês, né? Dentro do que significa o conceito de budismo. Na região do Tibete, que é uma região montanhosa que fica na cordilheira do Himalaia, existe uma cidade chamada, acho que é Tikrit, não sei, que é a capital do Tibete, né? Existe um templo chamado Jogtsu, que é muito antigo, Jokgang, desculpa. Existe uma lenda que afirma que foi construído por volta de 650 da era cristã, onde havia um lago mágico subterrâneo no qual os visitantes podiam ver o futuro, né? Então, lá no Tibete, que foi dominado pela China no período da Segunda Guerra Mundial, né? O que vai acontecer? Era o país onde morava o Dalai Lama, né? Um dos representantes do budismo tibetano hoje, né? Então, de fato, aquela região é uma região onde nós podemos dizer que é uma cidade sagrada, né? Um país sagrado, que é o Tibete,
para os budistas, que seria o local onde, né, essa religião ela foi mais forte nesse sentido, né? Sem contar outras histórias de cidades sagradas, que eu vou falar quando eu comentar sobre o Brasil, né, que eu vou falar de Aparecida do Norte, né? A gente pode falar sobre o cristianismo, né? Por exemplo, falar sobre o Vaticano, falar sobre o Templo de Salomão, né, do Edir Macedo, falar das religiões, né, os templos sagrados das religiões cristãs, né, que nós temos os Mormons, nós temos os outros templos aí que são criados, né, dentro das religiões evangélicas, religiões pentecostais, religiões aí cristãs, né? E também nós temos, né, algumas outras cidades sagradas, né? Aqui em Curitiba mesmo nós temos vários templos sagrados, né? A Praça do Japão, por exemplo, representa a matriz oriental, né, que é um local onde há cultura japonesa, e há estátuas do Buda lá, né? Nós temos também o templo da Igreja Universal do Reino de Deus, desde Macedo, que fica no Rebouças, né? Matriz ocidental, né? A própria Catedral de Curitiba, matriz ocidental. Nós temos também a mesquita no Lago da Ordem, né? Que é dos muçulmanos, matriz oriental. O templo do Hare Krishna, matriz oriental, né? De indígena, né? Nós temos o quê? Nós temos os parques aqui em Curitiba, né? O Parque Tingui é um local onde vem da tradição indígena, né? Dos africanos nós temos a questão afro, né, dos terreiros, e em Curitiba existem umas árvores, digamos, no centro de Curitiba, no Tiradentes, que para a tradição africana são consideradas árvores sagradas, né? O chamado Yuroko, né? Onde há a ligação do ser humano com o divino. Se vocês forem lá na praça Tiradentes, vocês vão ver essas árvores lá com a inscrição, né? Que é a ligação do homem com Deus, né? Então são lugares onde de fato, né, há essa proximidade do homem com a divindade, onde ele se conecta com o divino, né? E não é só construções, né? Vou falar também mais tarde dos lugares sagrados naturais, que são as cataratas, que é o caso da Catarata do Iguaçu, né? As montanhas, né? A montanha do Himalaia, o Monte Horebe, o Monte Sinai, né? Da Bíblia, né? As montanhas da Austrália para os aborígenes, né? Então, geralmente são locais onde, de fato, né, há uma certa ligação com a espiritualidade, com a divindade, né? Então, na atividade que eu coloquei para vocês lá, vocês vão ter alguns lugares sagrados lá, vocês vão ter que identificar qual é a religião que pertence a esse lugar sagrado, qual matriz pertence àquele lugar sagrado, tá? E que lugar sagrado é aquele lá. Então vocês vão ter que identificar pela foto, né? Pelo texto que está acima, quais são os lugares sagrados que eu coloquei lá para vocês fazerem na atividade. E na segunda atividade é que vocês vão desenhar um cartaz, uma cartolina, um lugar sagrado, né? Um templo ou de qualquer matriz religiosa, ou se vocês quiserem desenhar as 4 matrizes no cartaz, vai ficar muito melhor ainda, né? Quanto mais desenho vocês fizerem, melhor, porque daí vocês vão aprender a ter essa ligação com todas as religiões, que todas elas podem conectar-se a Deus, tá? Então eu desejo a todos um forte abraço, tá? Espero vocês para a próxima aula. Farei mais mitos mais para frente, né? Assim que tiver um tempo disponível, tá bom? Um abraço a todos e todos se cuidem. Bom final de semana.